Oi, oi, noturnos! Estão preparados para ver que a escuridão sussurra? Para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Clara. Eu lhe convido a você a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, a se inscrever, a comentar e a curtir. E se você gosta de relatos, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo para você mandar o seu. E vai o primeiro relato que se chama O Porão do Hospital Psiquiátrico. Me chame de Rafael, mas esse não é meu verdadeiro nome. Eu nunca contei essa história com o meu nome real, porque até hoje tenho pesadelos com o que vi naquele hospital psiquiátrico. Em 2012, eu fazia parte de uma equipe de filmagem independentemente que queria gravar um documentário sobre locais abandonados no interior de Minas. Descobrimos um hospital psiquiátrico que funcionou de 1934 até 1997. Dizem que ele foi fechado por maus tratos, mas ninguém sabia a verdade. No terceiro dia de gravação, descemos até o porão, que não estava no mapa da construção original. Era úmido com um teto gotejando e um cheiro forte de ferro velho, misturado com mofo e algo pior, como carne apodrecida. As celas estavam lá embaixo, isso mesmo, celas com grades, correntes e marcas na parede. Algumas tinham símbolos riscados com unhas. Em uma delas encontramos um gravador antigo. Quando ligamos, ele tocou uma voz muito fraca dizendo: "Ainda tô aqui, me tira daqui." Achamos que era uma gravação antiga até que o gravador caiu sozinho da minha mão. Ele desligou e todas as luzes tinham piscado como se algo estivesse puxando a energia. Um dos meus colegas, o Marcelo, desmaiou. Quando conseguimos carregá-lo para fora, ele repetia: "A mulher de vestido azul, a mulher de vestido azul, ela está atrás de você." Até hoje, ele tem crises do nada, nunca mais voltou ao normal e eu nunca mais entrei em um lugar abandonado. E bora do próximo relato que se chama A Professora que Não Era Viva. Vixe, a professora que não era viva? O ano era 1998. Minha mãe começou a trabalhar como faxineira numa escola municipal muito antiga no turno da noite. Como eu era adolescente e odiava ficar sozinho em casa, às vezes eu ia com ela. Uma noite, enquanto ela limpava o refeitório, eu decidi explorar os corredores vazios. E foi ali que eu encontrei a sala 5 acesa. Curioso, fui espiar pela janelinha e vi uma professora de costas, escrevendo no quadro. Ela usava um vestido antigo, daqueles de colégio de freira, e escrevia em giz algo que parecia em latim. Fiquei olhando por 2 minutos até ela parar, virar o rosto, até ela parar, calma aí, até ela parar, virar o rosto, sem virar o corpo, e me encarar. Ela não tinha olhos, apenas buracos fundos. Saí correndo quando contei para minha mãe. Ela empalideceu e disse que na sala 5 Ela aí disse que a sala 5 tinha sido fechada há 15 anos, depois de uma professora ter morrido ali, enforcada com lenços supostamente por um aluno. Calma aí. Ela foi enforcada com um lençol supostamente por um aluno. No outro dia, voltamos para a escola para confirmar e a porta da sala 5 estava selada com tábuas por dentro. Gente, ele deixou um conselho, tá? Ele ou ela, não sei, mas deixou um conselho. Se vir uma luz acesa onde não deveria ter ninguém, não se aproxime. Realmente, não se aproxime. E bora de próximo relato que se chama O Jogo Proibido da Deep Web. Só eu que nunca não consegui entrar nessa Deep Web. Mas me chamo Ingrid. Calma aí. Me chame de Ingrid. Mas esse não é meu nome verdadeiro.
Eu tenho medo de encontrar. Não, eu tenho medo de contar isso porque o jogo ainda aparece no meu computador, mesmo eu tendo formatado tudo. Em 2020, durante a pandemia, eu estava entediada navegando em fóruns estranhos até que encontrei um post com um link para um jogo chamado. Gente, é em inglês. Como eu não sei, eu traduzi, certo? O nome do jogo é Os Outros Estão Assistindo. O nome me chamou a atenção e a descrição dizia: jogue por sua conta e risco. Eles realmente estão te vendo. Não, é. Jogue por sua conta e risco. Eles realmente vão te ver. Achei que era só marketing de terror e abaixei. O jogo começava você numa casa escura sem janelas. A cada vez que você andava, ouvia barulhos como se alguém estivesse rastejando do perto. A parte mais estranha, o jogo pedia para acessar a sua câmera e microfone. Achei que era parte da simulação, mas na terceira vez que joguei, o jogo mostrou uma foto da minha sala em tempo real. Fechei na hora, mas a tela ficou aparecendo. Mas na tela final apareceu: você pode fechar o jogo, mas nós já sabemos onde você está. Desde aquele dia, toda vez que eu abro o navegador, aparece uma tela preta com o texto: a casa ficou escura de novo. Vamos jogar? A gente tá arrependido. Tá arrependido, acabou de cair um negócio sozinho aqui. Mas bora pro próximo relato que se chama O Quarto que Sussurrava. Observação: tem um aviso no final. Eita. Era um sobrado antigo que eu aluguei para morar com o meu irmão. Barato demais para aquela região. Só depois descobri o porquê. O quarto dos fundos sempre parecia mais frio. A pintura descascava sozinha e o teto gotejava mesmo sem chuva. Mas o pior eram os sussurros. Só ouvimos de madrugada. Começaram com uma conversa baixa. Depois viraram lamentos. E por fim, uma voz feminina dizendo: saiam, ele vai acordar. Certa noite fui dormir ali. Gravei tudo com o meu celular. No dia seguinte, vi o vídeo por volta das 3 horas. A coberta começou a mexer sozinha e uma sombra através da parede. E uma sombra através da parede. A voz sussurrava: você é o próximo. O dono da casa morreu naquele quarto em 2009. Ninguém contou isso antes. E o aviso que deixou: se você ouvir vozes sussurrando no escuro, não responda. Nunca. Mesmo que pareça alguém da sua família. Maria. E bora de próximo relato que se chama A Freira do Convento de Pedras. Oi, me chamo Camila, mas esse não é meu nome. Minha avó foi freira por poucos anos. Quando era jovem, ela abandonou o convento do nada e nunca falou o motivo. Até que meses antes de morrer, ela me contou tudo. Na época de 60, ela vivia num convento de pedras isolados numa serra. Havia boatos entre as freiras de que uma das celas do porão estavam sempre trancadas e que ninguém deveria se aproximar. Mas uma noite ela ouviu cantos vindos dali. Vozes femininas acompanhadas de gritos abafados. Curiosa, foi até lá com uma vela. Ao espiar pela fresta da porta trancada, vi uma freira de costas com um véu rasgado e mãos ensanguentadas, orando em latim. Mas quando minha avó sussurrou algo, a freira se virou e não tinha rosto. Ela desmaiou quando acordou e estava deitada no altar com uma marca de mão nos braços, como se alguém estivesse segurado com força. No dia seguinte, ela pediu para sair e nunca mais voltou. Ela me disse: filha,
Nunca duvide de algo, não, nunca duvide do que escondem no nome de Deus. Gente, vocês me perdoem por eu estar gaguejando e estar sempre relendo, pois minha vista não está muito boa, minha visão não está muito boa, por isso que eu estou relendo a mesma frase, a mesma palavra muitas vezes. Mas bora pro próximo relato que se chama A Sepultura 289. Me chamem de Mariana, mas não é meu nome verdadeiro. Ainda tenho calafrios quando passo perto daquele cemitério. Era para ser só um trabalho temporário. Eu fui contratada para ajudar na catalogação de túmulos antigos num cemitério histórico da minha cidade, no interior de Minas. Meu trabalho era simples: fotografar, anotar e conferir os registros. Tudo ocorreu normal até chegarmos na sepultura 289, escondida atrás de uma árvore seca coberta de folhas e musgo. A lápide estava rachada e o nome completamente apagado. Mas o mais estranho, o túmulo não existia nos registros. Naquela noite sonhei com uma mulher vestida de preto, coberta de terra, me chamando com uma voz engasgada. Me devolve. Me devolve. No outro dia, a sepultura estava aberta, como se alguém tivesse cavado de dentro para fora. Dentro havia um caixão antigo, completamente vazio, mas o mais assustador, meu crachá de trabalho estava lá dentro. Observação: aviso para quem trabalha em cemitério: se um túmulo não tem nome nem registro, respeite o silêncio. Algumas histórias não querem ser reencontradas. Não é recontadas. Gente. Respeito com os mortos e os vivos é sempre bom. Gente, bora de próximo relato que se chama A Menina que Sabia das Coisas. Pode me chamar de Rafael, mas esse não é meu verdadeiro nome. Eu era cético. Hoje, sou só alguém tentando esquecer o que vi. Trabalhei como técnico em um hospital psiquiátrico desativado no Nordeste. Uma das pacientes me marcou para sempre. Uma garota de 12 anos internada desde os 8, sem nome registrado, sem família, era chamada apenas da paciente 9. Calma aí. Uma garota de 12 anos internada desde os 8, sem nome, sem registro, sem família, era chamada apenas de paciente 9. Ela ficava em silêncio por dias e então de repente falava frases em latim, hebraico, francês antigo. Ninguém e nenhum médico conseguia explicar como ela sabia daquilo. Um dia entrei na sala para trocar os lençóis e ela estava sentada olhando fixamente para mim e disse: Você mentiu para sua mãe quando você tinha 9 anos. Você empurrou seu primo e disse que foi um acidente. Eu fiquei paralisado. Nunca contei aquilo para ninguém, mas como ela sabia? Na semana seguinte, o hospital foi evacuado, a menina desapareceu da cela, na parede com sangue estava escrito: Eu nunca estive aqui, mas sempre estarei com vocês. Eita. Bora de próximo relato que se chama A Porta no Assoalho. A Porta no Assoalho. Gente, eu não sei o que é assoalho, tá? Mas me chamo Caio e pode falar meu nome. Mas esse é meu nome do meio. Ainda acordo com a sensação de que alguma coisa me seguiu. Observação: deixei um conselho no final do relato. Tá bom. Quando criança, morei numa casa muito antiga, herdada. Gente, me arrepiei todinha agora. A porta se mexeu sozinha. Mas bora reler. Quando criança, morei numa casa muito antiga, herdada da minha bisavó. O chão de madeira sempre fazia barulho e meus pais achavam normal. Mas eu ouvia algo diferente. Ouvia batidas do lado de fora, como se alguém tentasse, não, como se alguém viesse, não, como se alguém vivesse
entre o chão e o teto do andar de baixo que não existia. Um dia, empurrei um armário antigo e descobri uma porta de madeira embutida no chão, pequena, com um símbolo de olho entalhado. Abri, dentro só escuridão. Quando me aproximei, senti um vento gelado vindo de dentro em uma voz e ouvi minha própria voz lá embaixo dizendo: Desce, aqui embaixo você pode ver como a gente. Não é? Desce, aqui embaixo você pode ser como a gente. Desde aquele dia, algo mudou. O chão da casa começou a estufar, as paredes pareciam respirar, e uma noite vi dois olhos amarelos brilhando entre as frechas do assoalho, com sede. Se uma casa antiga tem uma porta que ninguém nunca viu, feche, feche de novo. E nunca escute sua própria voz vindo de dentro dela. Gente, me deu um frio na espinha agora, porque a porta se mexeu sozinha. A porta daqui de casa se mexeu sozinha. Ai, meu Deus. Mas bora lá do próximo relato, que se chama O Médico que Não Morreu. Podem me chamar de Elias. Mas se você estiver doente, talvez ele venha para você também. Meu pai ficou internado em estado terminal no hospital no interior da Bahia. Um dia, entrou no quarto um médico alto, magro, de jaleco preto. Ele falou pouco, mas dizia que meu pai ainda não tinha cumprido o ciclo. E então pedi autorização. Não. E então, sem pedir autorização, deu uma injeção nele. Meu pai dormiu por horas e acordou melhor. Os médicos dizem que nenhum profissional com aquelas características trabalhavam lá. E quando fomos ver nas câmeras de segurança no momento exato da visita, o vídeo ficou preto e branco com estáticas. Mas o pior foi depois. Meu pai ficou obcecado, pois passou a desenhar o médico nas paredes. Dizia: "Ele quer outra vida para manter a minha." Pouco tempo depois, um paciente do mesmo andar morreu sem explicação, e meu pai continuou vivo, muito vivo, até hoje. Ai, ai, bora do próximo relato, que se chama... Como a gente meditar, minhas costas tá doendo já. O livro que apagava nomes. Me chame de Lena, mas esse não é meu nome. Ainda tenho medo de estar no final daquela lista. Bora lá. Na reforma de uma igreja barroca, gente, eu não sei que palavra é essa, tá? Barroca. Meu tio encontrou um livro dentro de uma parede oca, envolto em tecido grosso e amarelado, com cordas. Era antigo, feito de couro escuro. Dentro as páginas amareladas e centenas de nomes. Cada página tinha um nome e uma data. A parte sinistra, quando ele tentou rasgar uma página, a tinta escorria como sangue. E no dia seguinte, a pessoa com aquele nome morreu. Alguns nomes estavam riscados com marcas de unha. Outros tinham frase como: "Me tira daqui, não fui eu. Ela prometeu voltar." Meu nome estava lá, na página 132, mas sem data ainda. Conselho: se encontrar o livro com seu próprio nome, não leia a próxima página. Menina, página, lá vai eu, gente. E bora do próximo relato, que se chama O Quarto 66 do Hospital Velho. Me chame de Daniel. E eu ainda tenho pesadelos com o que vi naquela madrugada. Quando eu era interno no hospital psiquiátrico, não era como paciente, mas como estagiário de enfermagem. Fui designado para uma ala antiga que quase ninguém queria trabalhar, o quarto 66.
Sempre que o nome desse quarto era mencionado, a pessoa desviava o olhar, mudava de assunto ou até fazia um sinal de cruz. Dizem que quem passava a noite no turno daquele quarto ou enlouquecia ou pedia demissão no dia seguinte. Eu achava que era papo de gente que queria assustar os novatos, até chegar a minha vez. Era uma madrugada de chuva intensa, o hospital estava silencioso, exceto por um som de água batendo nas janelas quebradas. Eu caminhava pelo corredor enquanto ouvia batidas na porta do quarto 66, mas ele estava vazio. Abri devagar e vi uma marca no centro da sala. Não, uma maca no centro da sala. E alguém deitado nela, um homem pálido, de olhos arregalados e com boca aberta num grito mudo. Corri, chamei ajuda, mas quando voltei com a supervisora, o quarto estava completamente vazio. Só que o colchão ainda estava afundado, como se alguém tivesse acabado de se levantar. No dia seguinte, encontrei uma ficha antiga, escondida numa gaveta de ferro trancada. Um homem que havia morrido naquele quarto em 1934, eletrocutado por um dos aparelhos de terapia de choque. O mesmo modelo que estava preso à parede do. Não, preso à parede. Só que o hospital nunca registrou a morte oficialmente. E ninguém nunca foi enterrado. Desde aquele dia, nunca mais pisei ali. Observação. Se você trabalha ou estuda em hospital, nunca ignore um quarto trancado e nunca entre sozinho. Nunca ignore. Se você trabalha ou estuda em hospital, nunca ignore um quarto trancado e nunca entre lá sozinho. E bora do próximo relato que se chama A Menina da Escola Fechada. Oi Clara, oi noturnos, podem me chamar de Lelê. Mas esse não é meu verdadeiro nome, porque se soubessem quem sou, talvez ela voltasse. Em 2002, minha mãe trabalhava como merendeira numa escola rural que acabou sendo fechada por falta de alunos. Anos depois, o prédio abandonado virou abrigo de morcegos, bichos e às vezes de vândalos. Um dia, com 19 anos, eu e meus primos decidimos gravar um vídeo estilo explorando lugares assombrados. No início foi tranquilo, poeiras, cadeiras quebradas, quadros riscados, até chegarmos na ala da diretora. Não, na sala da diretora. A porta estava fechada, mas girou sozinha quando tocamos. Girou? Girou. Lá dentro tinha uma lousa com escrito recente, como se alguém estivesse acabado de escrever. Ela ainda está aqui. Rimos, achamos que era brincadeira de outro grupo que passou antes da gente, mas aí escutamos o som de risadas vindo do corredor. Corremos para ver quem era e nada. Mas deixamos uma câmera GoPro gravando na sala da diretora. Quando assistimos às imagens em casa, vimos uma menina de uniforme antigo entrando na sala, olhando diretamente para a câmera e sorrindo. E depois ela apagava a luz com um estalar de dedos. Não tinha ninguém com a gente. Ninguém. Não tinha ninguém com a gente. Ninguém. Gente. E bora de último relato que se chama O Culto das Freiras Sem Olhos. Me chame de Joana, mas esse não é meu nome. É só pra te contar a história, pois não quero que minha família descubra que fui lá. Quando eu morei no interior de Pernambuco, tinha um convento fechado desde os anos 80. As freiras diziam desaparecerem do dia para a noite. Diziam. Mas alguns moradores mais antigos falavam de gritos vindos do subsolo, de luzes que acendiam sozinhas e de cantos religiosos em latim à meia-noite. Fui com dois colegas explorar o local. Achamos a capela abandonada e descemos por uma escada espiral até uma cripta escondida lá embaixo. Estava em bancos
ainda organizados, e no altar havia uma estátua de freira sem olhos, esculpida com tanta perfeição que parecia que ia se mexer a qualquer momento. E de repente, ouvimos os sinos da capela tocarem, sozinhos. Quando corremos para sair, uma das portas estava aberta, bateu com tanta força que a parede rachou. A escada estava tomada por uma neblina branca e fria, e no meio dela uma freira com o rosto coberto por um véu subia devagar. Saímos quebrando janela. Saímos quebrando janela. E um dos meus colegas teve febre por semanas, o outro nunca mais falou sobre isso. Gente, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E que se vocês gostarem, deixe seu comentário, deixe seu like. Eu vou deixar o e-mail aqui para você me mandar o seu relato. E até o próximo vídeo.